Atlético está fazendo um jogo pela Copa Sul-Americana agora, né? Oitavas de final, quer dizer, o Atlético está naquele 16 avos, né? Disputando contra o Bucaramanga, e está vencendo por 1-0. Então não tem como eu analisar o jogo aqui. Eu sei que alguns atleticanos vão ficar bravos, porque eu não estou analisando o jogo do Atlético. Amanhã a gente grava analisando o jogo do Atlético, falando a respeito do que aconteceu na partida. A televisão tá ligada ali, inclusive, no jogo do Atlético, para que a gente possa ter propriedade para falar a respeito. Mas o assunto que eu quero tratar sobre o Atlético é um assunto altamente complicado, viu? Mais uma vez. É um assunto muito complicado, porque a situação do Atlético degringola dia após dia no que diz respeito ao aspecto organizacional, financeiro, monetário do clube, anda de mal a pior. Surgiu aí uma notícia de que mais uma pessoa, mais um, leva o Atlético na justiça porque por falta de pagamentos. Conforme revelado por Jorge Nicola, o empresário do Hulk, Nuno Ferreira, moveu uma ação contra o Clube Mineiro, cobrando uma dívida de 365 mil. O valor corresponde à parte da comissão pela intermediação da transferência do atacante para o Atlético Mineiro, feita em 2021. Ó, gente, é vexatório, já não é mais preocupante, é vergonhoso o que o Atlético faz. Eu vou ler aqui o texto, que é um texto até interessante, vou ler parte desse texto aqui, porque senão fica parecendo que o Cláudio vem aqui falar mal do Atlético, que o Cláudio vem aqui fazer exposição das dívidas do Atlético, que o Cláudio vem aqui criar argumentações contra... Não sou eu quem cria nada contra o Atlético, não. É o próprio Atlético. É o Atlético que vive essa praga de irresponsabilidade. Gente, uma coisa é passar por dificuldade financeira. Outra coisa é ser caloteiro. É dar calote nas pessoas. É fingir que vai pagar e não pagar. Você sabe como funciona isso? Você já emprestou dinheiro para alguém? E esse alguém marcar dia de te pagar e não pagar? Né? Aliás, tem uma outra coisinha também que eu quero falar com vocês. Atlético Mineiro é acionado na justiça por conta do Hulk. Não foi o Hulk que levou o Atlético na justiça, viu, gente? Com o Atlético Mineiro em meio a um cenário financeiro delicado, enfrentando seguidas baixas no elenco, 2 episódios recentes reforçam a fase conturbada vivida pelo clube. De um lado, o agente do Hulk iniciou um processo judicial por dívida de comissão. Gente, se você não paga dívida de comissão para empresários, automaticamente a dificuldade que você vai enfrentar para contratar jogadores não é brincadeira, não. De um lado, o agente do Hulk, que iniciou um processo judicial por conta de dívida de comissão. Do outro, o atacante Tomás Coelho voltou a desfalcar a equipe por conta de uma nova lesão. O Coelho, que veio para o Atlético, vindo do Atlético Paranaense, ficou fora do jogo, que eu disse para vocês no começo aqui, né? E aí, sobre o jogo, nós vamos comentar só amanhã, né? Enquanto a equipe sofre com os desfalques, o extracampo também pressiona. O Atlético passa por um momento muito conturbado porque tem muitos jogadores inativos. Tem muitos jogadores do Atlético que não podem jogar. E isso também acaba dificultando ainda mais a situação. Jogadores que estão no departamento médico, jogadores podres. O Atlético está com um departamento de saúde também, que tem que mandar aquela tropa lá toda embora. É uma trozoba desse tamanho o departamento de futebol do Atlético. Tem que mandar os caras embora. Todo dia tem um jogador lesionado no time. Isso é problema é problema clínico. É problema clínico, então tem que dar um jeito nos camaradas que estão lá. Preparador físico, tem que sobrar para preparador físico, sobrar para médico, fisioterapeuta, para todo mundo. O departamento de médico do Atlético é uma loucura. Continue. Conforme revelado por Jorge Nicola, o empresário de Hulk, Nuno Ferreira, moveu uma ação contra o Clube Mineiro cobrando uma dívida de 365 mil reais. O valor corresponde à parte da comissão pela intermediação da transferência do atacante feita em 2021. O contrato previa pagamento parcelado até 2024, mas segundo Ferreira, o clube deixou de honrar os compromissos a partir de 2023. Aí, é outra coisa que a gente estava falando aqui, tá? Essa situação do Atlético aí não vem de hoje, não. Isso aqui são cobranças de 2023, o Atlético parou de honrar com seus compromissos. E aí, em 2024,
né? Chegou em 2 finais, não venceu nenhuma das duas, quase caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E agora, 2025, a coisa simplesmente descambou. Aí a gente é obrigado a ver o mandatário maior do Atlético, um dos, né, no caso o Rafael Menin, vinha a público e falar que o salário atrasou 20 dias. Tá de sacanagem com o torcedor, né? A transparência, cara, a honestidade é a mãe da bondade. Tá de sacanagem comigo. E o Cuiabá, para poder finalizar, tampar o caixão do Atlético, o Cuiabá publicamente cobrando o Atlético Mineiro da dívida referente à venda do Davidson, a compra do Davidson, venda, no caso do Cuiabá para o Atlético, compra do Atlético ao Cuiabá, que já nem faz mais parte do elenco atleticano, que já foi vendido também para o Fortaleza. E você tá entendendo? Então, ao invés de você ficar bravo comigo, que trago esse tipo de conteúdo aqui e falo de todos os clubes, tá? Não é só do Atlético Mineiro, não. Se tem problema, eu trago aqui mesmo se eu tiver informação. Para você ficar bravo comigo, você ficar bravo é com eles. Os donos do clube do Atlético. Os donos que não honram com a sua palavra. Então o problema não é meu, não. Eu sei que você vem aqui direto no chat, pô, Cláudio, é porque você é cruzeirense, é porque você é flamenguista, é porque você é São Paulino, não interessa o time que eu torço, não. Quem me acompanha, quem acompanha Cláudio Silva TV, sabe muito bem qual é o time que eu torço. Mas a realidade é que tem muita gente que gosta de tirar o foco de quem de fato é culpado para poder tentar culpar a gente, nós que somos jornalistas, que somos analistas e que trazemos os comentários referentes àquilo que é criado pelo próprio clube. Então não tem ninguém aqui criando nada dentro do Atlético. São os próprios donos, caloteiros, não pagam ninguém, mentirosos, enganam o torcedor. E agora tá tudo aí, ó. Não sou eu, não. É como diz o outro, né? Dá um Google. Se você acha que eu tô criando alguma coisa dentro do Atlético, dá um Google aí. Você vai ver se a matéria tá escrita, assinada pelo Cláudio Silva lá. Tá não, tá? Não tá não, senhor. Os problemas do Atlético são muito mais graves do que parecem. Os meninos do Sub-20 acabaram de cair para a segunda divisão. Você consegue entender, compreender a dimensão disso? O Atlético vive um momento financeiro delicadíssimo e de onde poderia surgir alguém, porque os donos não vai meter dinheiro lá, não vai. De onde poderia surgir alguém para poder fazer uma grande venda, para poder dar uma amenizada na situação, cai para a segunda divisão. Quem é que está interessado em jogador que cai para a segunda divisão no Sub-20, gente? Não tenta amenizar isso também, não, que isso é uma loucura. Tem que cair todo mundo lá. Tem que cair todo mundo lá. Mas tem gente que para ele tá tudo bem. E os culpados são os jornalistas que falam da situação que envolve o Atlético e o faz passar vergonha. Cobra dos mandatários, porque eles são os únicos responsáveis pela situação que o Atlético vive hoje. Nenhuma vitória contra o poderoso Bucaramanga hoje será suficiente para poder tapar o rombo que existe dentro do Atlético. Vai ser suficiente lá nos caras da rádio. Se você quer alguém que massageie o seu ego e continue enchendo você de mentira, vai lá para a rádio. É lá que a coisa acontece do jeito que os donos do Atlético gostam que aconteça. Fingir que nada está acontecendo. Aqui, Cláudio Silva TV 360 não. O papo vai ser dado, goste você ou não.